Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 17 de agosto de 2024, estamos encerrando a 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E assim, amados, no Evangelho de hoje encontramos um grupo de adultos que levavam as suas crianças até Jesus para serem abençoadas. Mas, como já percebemos, os próprios discípulos, queriam impedi-los de levar as crianças ao Mestre. Porém, Jesus os repreende severamente, dizendo: O reino de Deus é de todos que o procuram com coração de criança. Vejam, A gente tem que perceber, amados irmãos, que a criança, Vejam, por exemplo, como é a criança. Se você vê a criança, as duas crianças brincando na areia, por exemplo, Daqui a pouco elas estão ali naquela briguinha, Um puxando um carrinho do outro, puxando um brinquedo do outro. Aí as mães vêm separar e vejam, as crianças daqui uns 15 minutos estão brincando na outra roma de areia que tem ali, mas as mães continuam intrigadas. Ou seja, Jesus está falando justamente, amados irmãos, não que nós devemos ser infantis, mas que nós devemos nos comportar como crianças no sentido de não guardar rancor, não guardar tristeza, não guardar mágoa. Ou seja, a criança, amados irmãos, ela está cheia de futuro e vazia de passado. No entanto, o adulto que já é velho, vejam, ele está cheio de passado e vazio de futuro. E, como já disse, amados irmãos, Jesus nos diz justamente isso, que o reino dos céus é daqueles que têm o coração como de uma criança. Então, nós devemos, amados irmãos, inclusive é interessante que quando a gente se ajoelha para rezar, a gente fica do tamanho de uma criança, Que coisa interessante. Então, amados irmãos, é isso. O reino dos céus é de todos. Vejam, o reino de Deus ou o reino dos céus é de todos que o procuram com um coração de criança. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, há momentos onde queremos, vejam, onde nós queremos, nós que participamos da igreja, queremos ser os donos de Jesus. Querendo dizer que ele deve ou não salvar. Mas a gente tem que lembrar, amados irmãos, não se esqueça disso, viu? Não se esqueça. Veja o que foi que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha aí. Jesus diz o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, amados irmãos, a igreja é de Cristo e não é nossa. E graças a Deus a igreja é de Cristo, porque aí a gente sabe que ela tem todo o futuro, ela tem condições de ser salva. Mas se a igreja for humana, amados irmãos, já dizia Galamiel, Se for uma coisa humana, vai se acabar. Mas se é uma coisa de Deus, então ela tem como crescer, ela tem como continuar até a eternidade. E assim, amados irmãos e irmãs, voltando, a igreja é de Cristo e não nossa. Mas, é claro, amados irmãos e irmãs, nós temos uma missão. Você que é pai, você que é mãe, você tem a missão, amados irmãos e irmãs, de conduzir a sua família, de conduzir os seus filhos ao Mestre Jesus. Vejam, Veja aqueles pais levando as crianças para serem abençoados. E a mesma coisa somos nós, amados irmãos. Devemos levar as nossas crianças para também serem abençoadas. Ou seja, nós temos a missão de alimentar, vejam, amar, ensinar e santificar. Então vejam, você que é pai e você que é mãe,
Você tem a missão de alimentar, né? Cuidar da parte física, da parte fisiológica, da parte emocional, que é o amar, da parte mental, que é ensinar, e da parte espiritual, que é santificar a sua família. Por isso, amados irmãos e irmãs, sejamos cuidadosos com nossas palavras e nossas ações. E, principalmente, zelosos em proteger e abençoar as nossas famílias. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus nos permita, assim como, vejam, que Deus nos permita, assim como Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nós, eu e você, sejamos o caminho que leva os nossos filhos e filhas até Jesus. Vejam, mais irmãos, vou repetir. Assim como Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que você e eu sejamos o caminho que leva as nossas crianças até Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.